Paz de Cristo a todos. Permito-me alguns elementos do 18º domingo do tempo comum. O Evangelho continua sendo do capítulo 6 do versículo de São João, agora tomando os versículos 24 ao 35, e se estende então a reflexão acerca do pão do céu, mostrando que é uma realidade que agora precisa ser transposta. Jesus fez uma travessia e agora é preciso que também seus discípulos, a multidão, também faça essa transposição. Assim, o versículo 24 vai dizer que a multidão percebeu então que Jesus nem seus discípulos estavam ali, indicando justamente esta dimensão de ultrapassar o local, o ambiente material, para entrar na realidade necessária do encontro com a pessoa de Jesus. Diz o texto então que eles entram nas barcas como quem vai entrar nessa flutuação, nessa dimensão da transcendência, e se dirigem até Cafarnaum. E a expressão Cafarnaum nos recorda justamente a vila, Cafar, Naum, né, consolação de Deus, a vila onde Deus é o Consolador. Então eles vão procurar a consolação de Deus, pois ali no local a matéria não é suficiente. E eles vão com o desejo de buscar Jesus. O texto, no versículo 25, para dizer que encontraram, deriva do Eureka, dizendo, né, desse grande encontro, e que ele está justamente na outra margem. Assim, perguntam a Jesus: Mestre, como aquele que ensina, quando chegaste? Quando? Então, um tempo que ele chegastes aqui, mostrando que é necessário ultrapassar essa dimensão do ambiente, no sentido deste temporal da existência. Qual o valor, por assim poderemos entender, da existência? Em que realmente a existência se consiste? Diz o texto que Jesus responde numa expressão muito forte, em verdade, como se colocasse uma verdade sobre a outra, mas que é uma verdade que se coloca então nessas realidades, a realidade imanente, a realidade transcendente, e ele aclara então que eles estão buscando, querendo a pessoa dele, não porque eles compreenderam a realidade que foi oferecida, mas estão presos ainda à materialidade. Tanto é que ele diz, né, ficaram fartos, no sentido de que eles entraram simplesmente na dimensão física do que aconteceu e não transporam para a realidade maior. E Jesus vai dizer, né, que é preciso trabalhar, ou seja, se esforçar pela comida que não perece, ou seja, esforçar, buscar uma existência que ela adentra a realidade não só do físico que enche, mas a completude. Por isso o texto vai dizer desta vida que dura eternamente, a expressão é a Zoé, como a vida enquanto expressão da existência total, e eterna, não porque ela não tem fim materialmente, mas porque ela participa do existir de Deus, do existir divino. E ele revela então que é o Filho do Homem quem oferta essa vida. Como que ele oferta? Oferta no sentido de transmitir, porque ele diz o quê? Que, pois nele, né, Deus imprimiu o seu sinal. Imprimir o seu sinal é justamente no seu ser, no seu agir. Jesus, ele expressa aquilo que foi transferido à pessoa dele. Eles perguntam de uma maneira muito interessante, que no versículo 28,
que faremos para praticar as obras de Deus? Mas esse faremos, no sentido somente de fazer, é como se tivesse um negócio, o que poderia oferecer para então poder ter esta obra, esta completude, este participar na ação total de Deus. E Jesus então vai dizer que, como uma espécie de desafio, que a obra, né, ou seja, a ação absoluta, a ação total, né, é que creais naquele que ele enviou. E aqui é muito bom porque esse crer naquele não é simplesmente uma ideia de que acredita na pessoa que se vê. Tanto é que a forma de dizer, né, naquele, como que se referisse justamente não simplesmente a algo físico, mas algo que é preciso a pessoa elevar o pensamento, elevar a memória, né, e ultrapassar o físico. E ele diz, né, crer naquele que ele enviou. Então, essa dimensão da transcendência, né, e crer como esse valor. E eles então perguntam, indicando ainda esse apego à materialidade, que milagres fazes, né, para que possamos ver, no sentido de que uma espécie de negócio. Então, você faz isto e nós vamos avaliar de acordo com os nossos critérios, porque é a expressão da justamente isto, né, de olhar no sentido do critério próprio, né, e que a pessoa vai dar valor. E então eles colocam, né, qual é a tua obra, né? Ou seja, qual a sua ação, né? Ou seja, a pessoa tem valor somente naquilo que ela materialmente faz. E eles então utilizam uma espécie também de desafio, dizendo do maná que foi dado no deserto, dizendo então, né, que de acordo com aquilo que a pessoa materializa, é que ela pode então receber alguma coisa em troca. Jesus desfaz esse mal entendido dizendo, né, se quem faz alguma coisa que tem valor, Moisés é como se não tivesse valor, porque não foi Moisés que deu o pão. Ele recorda justamente que foi quem? Foi Deus através da sua ação graciosa. Ele coloca, né, o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão, o verdadeiro sustento. E ele então diz, né, que o sustento não foi aquele que foi materializado no chão, né, na terra, mas ele diz, porque o pão de Deus, ou seja, o sustento, é o pão que desce do céu. É aquele que vem diretamente do alto, não foi aquela coisa miúda, né, que dependia da matéria, porque é este alimento que vem do alto que sustenta então a vida, a zoé, a existência total. Não é a pequena matéria que possibilita a vida, não. É a força que vem do Senhor, é que mantém a existência total. E ele usa a expressão ainda que dá vida não a uma pessoa, mas dá vida ao mundo. Então quem sustenta mesmo é a força de Deus. E eles então veem isto como algo extraordinário e eles a desejam como algo que se pode possuir simplesmente pela matéria, e não conseguem ainda compreender esta transcendência, esta força que existe e que transcende. E eles então dá-nos sempre, ou seja, a cada momento materializa isto para nós, né? Esse sustento a todo instante nos dá esta matéria, nos dá isto, né? E Jesus vai dizendo que não é isto, mas é quem, né? É o ser, não é isto, é o ser. E por isso ele diz, né? Eu sou o pão da vida. Uma expressão forte, né? Eu sou no sentido de meu ser. O ser como eu é justamente
o modo de viver total, né? A Zoé, o meu modo de ser, o meu modo de viver é o modo total. E ele coloca, né? Aquele que vem a mim, vir a mim num sentido de desejo, desejo total. Né? Não é ir simplesmente chegar perto da pessoa de Jesus, mas ir à identidade de Jesus. E o que acontece com quem assume a identidade, o modo de ser, o modo de viver de Jesus? Ele vai dizer: esse não terá fome. Não se trata simplesmente da fome no sentido de quem quer comer alguma coisa, mas no sentido de realizar-se. Não terá mais fome, ou seja, Jesus garante que essa pessoa será impossível que ela não realize a sua existência. Né? Porque a fome aqui se entende nesse sentido de a pessoa pena, a pessoa sofre, a fome dá esse sentido de desejo e não tem, né? É preciso, é necessário. E aquele que crê, ou seja, né? Aquele que dá valor, aquele que assume essa forma de existir, Jesus usa essa expressão belíssima: jamais terá sede, como que dizendo assim, né? Será deliciosamente saciada. Essa pessoa então estará repleta como a água que enche os reservatórios, né? A existência dessa pessoa será realizada e essa existência será então plena. Vamos a Cristo, busquemos o Senhor na totalidade de seu ser. Boa semana.